Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Eu creio que um lugar de maturidade que Deus tem para nós é o lugar que você cresce em louvor, em ações de graças, independente das circunstâncias. Como Deus chamou o povo de Israel, libertando eles do Egito, dizendo que eles fossem celebrar uma festa no deserto. É isso que Deus nos chamou para fazer, queridos. Amém. Porque a festa não depende do ambiente nem da circunstância. Depende de quem nós somos e quem Deus é. Amém. Nós sabemos que Deus é um Deus que nos chamou para vivermos essa realidade de louvor, de adoração, de graça a Ele. E na medida que nós crescemos em ações de graças, nós avançamos nele. Nós avançamos no Senhor, naquilo que Ele tem para nós. E tudo que Ele tem para nós é algo que já foi dado, já foi conquistado, é uma herança. Amém, irmãos? Amém. Sabe, todas as coisas foram feitas em Jesus. Tudo está consumado. Isso é uma verdade, é um fato. A cura te pertence, a provisão de Deus te pertence, a vida te pertence. E tudo isso depende do nosso posicionamento de fé, da nossa vida rendida em louvor a Ele, para nós estarmos vivendo aqui na terra a realidade do céu. Em Romanos 5,17 diz que pela desobediência de um só homem a morte reinou, mas também pela obediência de um só, para aqueles que recebem a abundância da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. Deus nos chamou para reinarmos em vida. E isso não depende de circunstâncias. Isso depende da nossa fé. Amém? Fomos chamados para reinar em vida. Não tem outro assunto para nós, queridos. Deus não nos deu mandamentos. Deus nos deu uma vida. E Deus quer que nós vivamos essa vida de Deus que é maravilhosa para nós. E cada vez que nós vamos conhecendo essa vida, nós vamos desfrutando essa vida, nós vamos avançando por essa vida. Amém? E lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 7, é um versículo que eu tenho lido bastante com vocês, que diz: nele radicados ou enraizados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Há uma expectativa do céu para que nós venhamos crescer em ações de graça. Perceba que ações de graça envolvem uma atitude sua, uma resposta que você dá à graça recebida. Uma resposta que você dá ao Evangelho. Uma resposta que você dá a toda a bondade de Deus manifestada na cruz por você. Tudo que Deus realizou por você. Queridos, e Evangelho significa boas notícias. Amém? Nós temos motivos de sobra para sorrir. Nós temos motivos de sobra para celebrarmos. Porque a morte reinava sobre nossas vidas. Talvez alguns inimigos ainda estão sitiando o nosso território de vida, mas nós não podemos nos esmorecer contra esses inimigos. A enfermidade, sintomas, qualquer situação que ainda tentam dominar nossas vidas. Mas como nós vimos semana passada, Deus levantou um homem que se chama Eude, que significa eu agradecerei. E ele foi suficiente para derrotar o rei que estava sitiando a cidade das palmeiras, um lugar de louvor, um lugar de gratidão, um lugar de exaltação. Deus nos chamou para que nós venhamos crescer em louvor e adoração. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus quer que nós venhamos ter uma vida de louvor, uma vida de adoração. E nós vamos crescer nisso, nós vamos avançar nisso. Amém. Porque isso depende do lugar em que nós estamos enraizados. Perceba que raiz não tem a ver com circunstância, não tem a ver com sol, com ausência de sol ou com ausência de chuva. Não, tem a ver com a raiz estendida, tem a ver com aquilo que eu vejo por dentro, tem a ver com aquilo que eu me torno por dentro. Não tem a ver com a amargura do mundo. Nós não vamos nos tornar amargos com o mundo, mesmo porque nós temos aquele que foi para a cruz, levou a amargura,
levou a nossa maldição, levou a nossa morte, para nós vivermos uma vida doce, uma vida leve. Amém? Amém. Jesus disse que o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Amém? A vida com Jesus tem que ser leve e suave. Tem que ser uma vida de alegria, uma vida de prazer, uma vida de gozo. Até para nós obedecermos a Deus, para servirmos a Deus, tem que ser com alegria, queridos. Nós não podemos aceitar estar fazendo algo para Deus com esforço. Não. O que nós vamos fazer com alegria. Tudo bem que tem momentos que nós não vamos aceitar a condição da carne, porque esse esforço é porque a carne está colocando uma carga sobre nossas vidas que não diz respeito àquilo que Deus colocou. Por isso nós precisamos lançar nossas cargas sobre o Senhor. Porque servir a Ele é agradável. Estar aqui ministrando é agradável. Estar aqui ouvindo a palavra é agradável. Estar servindo os irmãos é algo agradável. Como a Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Tudo que formos fazer é com alegria, queridos. Amém? Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus do Evangelho bendito. Deus é um Deus feliz. Deus é um Deus alegre. Cada vez que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos tirando aquela sensação de peso e de exigência que vem sobre nossas vidas, porque o Espírito Santo é leve. A unção de Deus faz com que as coisas fiquem leves, porque não tem a ver com o nosso esforço, não tem a ver com a nossa força, tem a ver com a graça de Deus sobre nossas vidas. Paulo, ele falou que trabalhou muito, mas não ele, mas a graça de Deus na vida dele. Sabe, muito nós vamos fazer para o Senhor e muito, muito, muito. Mas a graça, por causa da graça de Deus em nós, por quanto nós recebemos dessa graça, e essa graça vai fluir em nossas vidas. E nós cremos nessa verdade e nossa realidade. E é interessante que em Colossenses ele fala sobre ações de graças. E no capítulo 1, no versículo 12, ele diz assim: sempre deem graças ao Pai, sempre, em todo momento. Levantou, dê graças a Ele. Obrigado, Senhor. Te damos graças, porque o Senhor removeu a condição de pecado na minha vida, me estabeleceu como sua justiça. Ele estabeleceu como justiça dele. E ele continua falando assim, porque ele os capacitou para participarem da herança. Entenda que Deus te deu capacidade para participar da herança. Porque sem capacidade para participar da herança, você não participa. É como a Bíblia mesmo diz que enquanto o herdeiro é menino, ele é menor de idade, e nada ele vai se diferir de um escravo, de alguém que não tem a capacidade civil para exercer a sua posse sobre a herança. Mas entenda que Deus nos capacitou, nos deu capacitação legal para participarmos dessa herança. E essa capacitação legal tem a ver com a natureza com a qual nós nos tornamos de filhos uios. É uma qualidade de filhos maduros. Maduros porque eles não têm que pagar algo para receber de Deus. Porque o que Deus nos dá, Ele nos dá porque o preço foi pago. Amém. Amém. O que Deus te dá é porque o preço já foi pago, é porque Ele é bom, queridos. Então a herança não tem a ver com conquista, a herança não tem a ver com mérito, a herança tem a ver com aquisição, com você receber. A herança, nós recebemos a herança é recebida. E a herança depende de um testador. O primeiro testador foi Adão, e deixou uma herança para nós que muitos estão sofrendo por causa dessa herança. Uma herança de maldição, uma herança de morte, uma herança de enfermidade, uma herança de escassez. Mas, queridos, nós estamos debaixo de uma nova condição de herança. Do novo testador, daquele que morreu, Jesus, e deixou para nós uma nova herança, uma herança de vida eterna. Amém.
E são questões legais, queridos, irrevogáveis diante de Deus. Não tem a ver conosco, tem a ver com a justiça estabelecida na cruz. Tem a ver com aquilo que ele fez. Amém? Você pode dizer, eu sou herdeiro, ou herdeira, que é mulher. Herdeira. Amém? E não é herdeiro, simplesmente herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, porque a mesma herança que Jesus recebeu, nós recebemos. Amém. Agora nós temos que parar aqui para pensar nisso. Que a mesma condição de Cristo é a nossa. E a nossa mente precisa se expandir para isso. Eu não posso mais viver como a Luísa vivia. Eu não posso mais pensar como a Luísa pensava. A Luísa é muito limitado. O Aloysio é muito limitado na sua forma de ver, mas Cristo não. Tem a ver com a condição de Cristo. Tem a ver com a forma que nós enxergamos as coisas. E nós precisamos disso, entender essa realidade. Porque de nada adianta, essa herança não tem a ver apenas com coisas. Tem a ver com uma pessoa, com uma identidade, com uma vida. Nada adianta você possuir coisas e não ter vida. Porque se você possui coisas e não tem vida, as coisas te possuem. Mas quando você tem vida, você possui as coisas. Amém? O próprio apóstolo Paulo falou assim, eu não tenho nada, não tendo nada, mas possuindo tudo. Quantas pessoas que têm as suas propriedades, mas não podem exercer a sua posse. Sabe? Desfrutar daquilo que Deus preparou para nós. Mas perceba que quando ele diz, deem graças ao Pai, porque Ele te capacitou para isso, porque tem um mistério, tem uma revelação, um entendimento, quando você dá graças a Deus pela herança, você está, de certa forma, tomando posse dela. Eu vou mostrar isso nas Escrituras. Quando você levanta sua mão em adoração e louvor pela herança, porque louvor diz respeito a um ato de Deus, não um ato seu. Nós não estamos louvando as nossas orações. Nós não estamos louvando as nossas conquistas. Nós estamos louvando a mão poderosa de Deus. Amém. Os seus feitos gloriosos, o seu amor, a sua bondade. Porque as pessoas gostam de receber louvor. As pessoas às vezes se louvam, mas nós fomos chamados para louvar a Ele. Nós fomos chamados para louvar a Ele. Lá em Juízes, no capítulo 1, no versículo 1 até 5, eu vou ler com vocês. Entenda que o livro de Juízes, eles estavam possuindo a terra que Deus havia dado a eles por herança. A propriedade já era deles, mas a posse não. E essa é uma verdade para nós, queridos. Deus nos deu a propriedade, mas a posse depende do nosso posicionamento de fé. Depende da nossa mentalidade mudada. Depende da nossa vida. Amém? Em Juízes, no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor, quem de nós será o primeiro a lutar contra os cananeus? Quem será o primeiro a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu, Judá será o primeiro. É muito importante essa fala, porque a Bíblia não deixa escapar nada. Toda a Bíblia é cheia de revelação, principalmente no Antigo Testamento. É cheio de revelação em cada nome, em cada situação. Nós precisamos realmente de um olhar espiritual em cada contexto da Bíblia, quando você ler a Bíblia. E aqui está falando quem vai entrar para lutar, quem vai primeiro para a guerra para lutar contra os cananeus. Lembra que os cananeus, eles estavam possuindo a terra de Canaã que Deus havia dado para o povo de Israel. Amém? É a herança de Israel. E Deus falou, Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra nas mãos deles. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos simeonitas, venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois iremos juntos ao território de vocês. Então os homens de Simeão foram com eles. Então Judá convidou Simeão para estar com eles. São duas tribos, Judá e a tribo de Simeão.
Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou-lhes nas mãos os cananeus e os ferezeus, e eles derrotaram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. E a pergunta é que nós precisamos fazer: por que Deus escolheu a tribo de Judá para ir primeiro? Porque Judá significa louvado, ou louvor a Deus. Deus colocou o louvor na frente de batalha. Deus colocou porque Ele sabe que o louvor é a sua principal arma de guerra que você tem contra os inimigos. Quando você louva a Deus, a gente não sabe. Às vezes nós achamos que estamos simplesmente num ato louvando a Deus, mas, queridos, enquanto nós estamos louvando a Deus, inimigos estão sendo derrotados nas nossas vidas. Deus habita entre os louvores. E não por acaso Judá foi a tribo escolhida. E ele chama a Levi, a verdade, a Simeão para estar com eles. Simeão significa ouvido, ouvir. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir. E a nossa maior batalha é a batalha da fé. Cristo, a nossa batalha é a batalha da fé. A nossa luta é contra a incredulidade. A nossa luta não é contra adversário nenhum, a não ser contra a incredulidade. Porque se você está em fé, queridos, a fé diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós precisamos batalhar pela nossa fé. A fé que foi entregue a nossas vidas. Tudo é por fé, queridos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos entender que a nossa grande batalha é a batalha da fé. E entenda, quando você está louvando, você está exercitando sua fé, você está edificando sua fé também. Porque louvar é você tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos naquele que é maior que as circunstâncias. É colocar os olhos naquele que é maior que tudo. Me lembro quando eu estava na cama com dor, que eu creio que era pedra nos rins. Vocês sabem que pedra nos rins faz quem já teve problema disso. Crise renal. E Deus me fez lembrar aqui agora. E na hora que veio essa dor, eu já tenho no automático. Jesus levou sobre si as minhas enfermidades, eu repreendo essa dor, e às vezes a gente faz meio no automático isso. Mas faz. Você se posiciona, lembrando da promessa, lembrando da realidade. E aquela dor me fazia rolar na cama para um lado, para outro. Até que, naquele momento, veio ao meu espírito para eu louvar. E a música que eu louvei foi essa do Vinho Novo. Foi essa do Vinho Novo. E eu comecei a louvar essa música do Vinho Novo. Vou beijar o teu rosto, Senhor, olhar bem fundo em teus olhos de amor. Comecei a louvar e eu creio, e naquele momento ali que eu estava louvando, a dor já estava indo embora, já estava saindo. Até o momento que eu terminei de louvar, já não tinha mais dor nenhuma. Por quê? Porque são armas de guerra que a gente precisa usar. Porque a tendência da carne é reclamar na hora das circunstâncias difíceis. A tendência natural nossa na hora da dificuldade é reclamar, murmurar, é receber culpa. Não, nós precisamos olhar para Deus, queridos. O nosso chamado é olhar para Ele em toda circunstância. A Bíblia diz que a prova da nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro que passa pelo fogo. Ela redundará em louvor na revelação de Jesus Cristo. O louvor, ele brota de uma revelação de quem Jesus Cristo é. Quem Jesus é na sua vida, quem Ele é para você. Por isso que é importante nós sabermos quem Jesus é. Quem Jesus é naquele momento da adversidade que você está passando. Quem Jesus é, porque a herança tem a ver com Jesus em você. É a realidade de Cristo em você. Porque toda vida nós recebemos é dele, não é de outro lugar. E louvar é uma chave poderosa de Deus para nossas vidas. Deus quer que Judá esteja na frente nas nossas batalhas. Louvor
esteja na frente da nossa vida. Assim também aconteceu com Josafá, com o rei Josafá. Eles estavam sendo sitiados por um grande exército de inimigos. Era tão poderoso que eles não viam nele força alguma. Eles estavam numa situação muito difícil, uma circunstância muito difícil. E a estratégia de guerra para eles foi levantar cantores para louvar. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Isso não é um bom louvor de guerra. Bom louvor de guerra é: toma sua espada, toma seu escudo e prepare para guerrear. Mas eles começaram a cantar, render graças ao Senhor. Aparentemente nada estava acontecendo, mas eles estavam rendendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom. Eles estavam olhando para a bondade de Deus, pelo amor de Deus. Enquanto eles estavam louvando, estavam na frente do exército de Israel, e louvando e adorando a Deus, os inimigos estavam sendo derrotados. Amém, queridos? É algo poderoso para nós. Agora, isso só vai fazer sentido para nós quando nós realmente colocarmos em prática isso. Quando nós realmente, na hora da adversidade e na hora das nossas batalhas, nossas circunstâncias difíceis, é levantar as mãos. Na sua mente vai ser: isso é loucura, mas a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Amém? Isso é sinal de maturidade para nós. Deus quer que nós venhamos a ter essa atitude. Agora, essa atitude, queridos, ela vai depender de como você enxerga as circunstâncias. Me lembro quando Eliseu estava Geazi, estavam dentro de uma casa e eles estavam cercados pelos inimigos, pelos assírios. Geazi, que era o discípulo de Eliseu, começou a olhar para a circunstância. Aquele exército estava sitiando ao redor deles, estava cercando a vida deles. Senhor, nós vamos morrer aqui nesse lugar. E Eliseu fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos de Geazi foram abertos, ele viu carruagem de fogo. Ele viu um grande exército. E ele parou de murmurar naquele momento. Porque o louvor, queridos, tem a ver também com você enxergar a realidade de Deus. Porque tudo que nós vemos são a realidade do inimigo. Tudo que nós vemos são gigantes. Tudo que nós vemos é a fraqueza. Tudo que nós vemos é a circunstância difícil. Mas, queridos, quando nós olhamos para Deus, a circunstância muda. O louvor brota desse lugar, de um olhar correto. E eu quero compartilhar com vocês, aqui no livro de Gênesis, no versículo 29, porque como nós estamos falando de Judá, nós vamos falar daquela que gerou Judá. Lia. Amém? Em Gênesis 29, no versículo 31, diz assim: quando o Senhor viu que Lia, e deixa eu abrir um contexto, eu sei que vocês já conhecem, mas é sempre bom falar. Jacó é neto de Abraão, filho de Isaque, com quem Deus tinha uma aliança. E Jacó estava fugido da sua casa, a casa do seu pai, por causa do seu irmão Esaú. E ele vai para a casa do seu tio Labão. E lá ele se apaixona por Raquel, a quem ele amava. E ele decide trabalhar 7 anos por ela. Só que o Labão, que era seu tio, não dá primeiramente Raquel, dá Lia, que era mais velha. Porque era o contexto da época, dá a primeira mais velha em casamento. E ele trabalha mais 7 anos para ter Raquel. Então foram 14 anos trabalhando e veio para isso 2 esposas. Ele teve que se casar com Lia e Raquel. Amém? Entendam que era um contexto bíblico, irmãos. Porém, Lia, dizem que Jacó era analfabeto, porque ele amava Raquel e não Lia. Mas isso aí é uma brincadeira, que eu me lembrei aqui agora. Mas Jacó amava Raquel e não a Lia.
E no versículo 31 diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, em algumas traduções dizia Leia, tornou-a fértil. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia: o Senhor viu a minha miséria. Agora, certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor viu que eu sou desprezada, deu-me também este. Por isso deu-lhe o nome de Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso dei-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: dessa vez louvarei ao Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá, que significa louvado ou louvor. Depois disso parou de ter filhos. Olha que interessante, que Lia, porque era desprezada, e o nome que ela deu aos seus filhos representava o momento que ela estava vivendo. Ela estava com a sua dor exposta, com a sua ferida exposta por causa da rejeição de Jacó. E cada filho, os 3 primeiros filhos, na verdade, tinha a ver com a dor em que ela estava vivendo. A Bíblia diz que Lia, ela tinha os olhos baços. Em outras versões diz que eram fracos. Outros dizem que ela era vesga ou estrábica. Mas nós não sabemos direito. Eu sei que ela tinha um problema físico nos olhos. Mas, entenda que tudo isso tem uma realidade espiritual por trás. Porque enquanto seus olhos estão voltados para a sua circunstância, para a sua miséria, você não vai ter condição de louvar o Senhor. Os 3 primeiros filhos, um por causa da miséria, outro por causa do apego ao marido, outro por causa do desprezo, tudo estava voltando para a sua dor, para a sua miséria, mas quando ela muda a chave, ela louva ao Senhor pelo filho que ela recebeu, e por isso dá o nome de Judá. Porque certamente ela tirou os olhos da dor dela e colocou os olhos no Senhor. Na verdade, todos os filhos que ela recebeu foram uma dádiva de Deus para ela. Tanto é que Deus viu que ela era desprezada e fez ela fértil para dar à luz aos filhos com a qual ela deu à luz. Mas todos os 3 primeiros filhos tiveram o nome da sua dor, com exceção de Judá, que foi um olhar diferente para Deus. Amém, queridos? Porque o louvor, você não louva olhando para a sua dor, para a sua escassez, para a sua miséria, para a sua circunstância de vício. Você louva olhando para o Senhor. Você louva olhando para a sua bondade. Você louva olhando para aquilo que Ele é, queridos. Porque daí você vai extrair o verdadeiro louvor. Amém? Isso é uma chave para nós. Isso é uma resposta para nós de adoração. Mesmo porque nós não louvamos simplesmente para esquecer a dor, mas para sermos curados da dor, porque nós olhamos para aquele que cura, nós olhamos para aquele que restaura, nós olhamos para aquele que faz todas as coisas novas. Amém? Então, há uma realidade por trás dessa vida de Lia, né? Quando ela louva ao Senhor no 4º filho que ela tem, e Judá, e justamente de Judá vem Jesus. Não por acaso, de Judá vem Jesus. Entenda que a nossa herança tem a ver com Jesus em nós. Os filhos são herança do Senhor, mas o que se tornou verdadeiramente herança do Senhor foi Judá, porque dele veio Jesus. Amém? Dele veio Jesus, da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Ele é da tribo de Judá. Tem uma
tem uma realidade espiritual para nós. Queridos, quando você aprende a louvar, entende o louvor e sabe da graça de Deus, você está possuindo a sua herança. Você está possuindo aquilo que Deus preparou para você, realidades maravilhosas que Deus preparou para você. Queridos, é uma vida de louvor que Deus nos chamou para viver. Ninguém vai possuir nada se não sabe louvar. Amém. Lógico, louvor não é apenas cântico, mas é um coração que olha para o Senhor, que vê a riqueza no Senhor, que vê a bondade do Senhor, que vê como Ele é bom, como o seu amor dura para sempre. E Deus quer que nós vejamos dessa forma, que nós olhemos dessa forma. Em Efésios capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: nele fomos também feitos herdeiros. Olha, em Jesus fomos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Entendo que a vontade de Deus para a nossa vida é sempre boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus para mim, para você, é boa, agradável e perfeita. Isso já é motivo para nós nos gloriarmos. Entenda que Deus fez isso para o seu propósito. O propósito para aquilo que Deus tem para você é uma vontade agradável. Uma vontade boa, agradável e perfeita. Amém? E continua aqui o versículo dizendo assim, olha, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Eu amo isso. O entendimento da palavra glória, ele tem muito sentido quando nós vemos as nossas fraquezas. Mas quando nós vemos as nossas fraquezas, nós podemos exaltar a sua glória. Porque quando nós vemos a nossa força, nós queremos nos gloriar em nós mesmos. Mas quando nós vemos nossas fraquezas, nós temos a oportunidade de dar glórias àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Você precisa ter a consciência do poder que atua em nossas vidas, e esse poder atua em nossas fraquezas, queridos. E esse poder atua na nossa rendição. E louvor é um lugar de rendição, rendido porque você reconhece que tudo é por meio dele, é para ele. É um lugar onde você reconhece que toda a sua capacidade vem de Deus. Toda a sua força vem de Deus. Toda a sabedoria vem de Deus. Quanto mais você louva por isso, queridos, mais você vai possuir isso. Mais você vai possuir. Porque nós somos chamados para o louvor da sua glória. Sabe, às vezes Deus permite nós vivermos um tempo de fraqueza. Enquanto nós não aprendemos a louvar pela sua glória, e quando nós louvamos a sua glória, as pessoas virão, não pode ser Ele, só pode ser Deus. Queridos, nós precisamos antecipar isso. É somente por Ele. Não pode ser por mim. Tem que ser por Ele. Sempre será por Ele. E nesse mesmo contexto, no versículo 17, Paulo ora, e eu vou ler essa oração na NVI, geralmente eu faço essa oração com vocês aqui, antes de ministrar a palavra, de compartilhar a palavra, porque é o entendimento espiritual que nós precisamos ter. Paulo ora assim, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus, o glorioso Pai, e na revista atualizada diz o Pai da glória. A glória tem um Pai. A glória com a qual Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos tem um Pai. Amém? Ele diz, o Pai da glória, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação por meio do pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida aos santos. A revista atualizada diz da sua riqueza, da glória, da sua herança nos santos. A herança de Deus dentro de você. É a riqueza da glória. Paulo responde isso na carta aos Colossenses, dizendo que
Cristo em nós, é a riqueza da glória, é Cristo em nós. É Cristo em você. E Cristo em você não está apenas para ser um morador despercebido, um morador com o qual você é indiferente com ele, não, um morador com o qual você participa daquilo que ele é. Hebreus diz que nós participamos de quem Cristo é, quando nós exultamos na glória da esperança, quando nós nos exultamos nele, quando nós nos gloriamos nele, quando nós rendemos louvores a ele, quando nós nos alegramos nessa esperança gloriosa, queridos, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe, tem coisas que nós só viveremos se nós nos gloriarmos antes no Senhor. Nós precisamos aprender a fazer festa antes do tempo. Precisamos aprender a celebrar as coisas antes do tempo. Não tem essa história de você celebrar quando você está vendo, não. Por isso que nossos olhos precisam estar iluminados. Celebre a sua herança hoje. Entenda, irmãos? A Bíblia diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Só que Deus quer iluminar os nossos olhos do entendimento. Deus quer que nossos olhos sejam iluminados. O povo de fé, um povo de Deus, um povo que foi predestinado para o louvor da sua glória, é um povo que louva em tempo de fraqueza. É um povo que louva em tempo de circunstância difícil. E não importa, tem tanto tempo e nada aconteceu, queridos. Nós olhamos para Caleb. Ele teve fé, ele teve espírito de fé. Ele estava lá com 12 espias. Estavam em 12 espias, espiando a terra que era a herança de Deus. E a terra era boa, manava leite e mel, uma terra maravilhosa, uma terra próspera, abençoada. Mas 10, que simboliza a lei, olharam, viram a terra, é boa, mas tem gigante, não vai dar, não vão ser consumidos, e estavam tomados pela circunstância com a qual os olhos deles viam. Como você vê, a circunstância vai afetar o seu destino. Amém. Mas 2, dentre eles, Caleb e Josué, dentre eles, desses 2, estava Caleb. A Bíblia diz que nele havia outro espírito. Creio que era o espírito de sabedoria e revelação. Uns olhos iluminados, que olhava para Deus, sabia que ele iria possuir, não por causa da sua força, mas por causa da força de Deus, por causa da glória de Deus. Deus quer que nós tenhamos esse espírito. E Caleb recebeu de Deus essa promessa. Você e Josué vão possuir a terra. Você e Josué vão possuir a terra. Passaram-se 40 anos. Ou melhor, 45 anos. E quando, na hora de distribuir a herança, Caleb foi lá, eu quero essa terra aqui. E tinha anaquins, que eram homens de pescoço grande. Mas homens gigantes de pescoço grande, é fácil de acertar a espada e de cortar a cabeça do gigante. Amém? E esse homem tinha 85 anos de idade. E ele falou, olha, a mesma força que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho hoje. Porque a força está em saber esperar no Senhor e se gloriar nele. Deus quer que nós venhamos colocar os olhos na sua fidelidade, na sua bondade. Que Deus faz tudo no seu devido tempo. Porque tudo é para o louvor da sua glória, queridos. Amém? E Deus quer que nós venhamos celebrar a nossa herança. Celebrar a nossa vida em Cristo, queridos. Nos alegrarmos. Enquanto a partir daqueles outros 10 que murmuraram, morreram no deserto. Mas quem faz festa no deserto, toma posse da sua herança. Amém? E aqui continua dizendo, não somente a sua gloriosa herança dele concedida aos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco. Você tem que imaginar esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é capaz de dar vida a alguém morto atuando em você. Talvez a maior limitação do homem seja a morte.
E eu creio que é. Mas Deus quebrou essas barreiras quando Ele liberou a ressurreição sobre Jesus. Quando Ele ressuscita Jesus dentre os mortos. Ele está dizendo, o mesmo poder que eu ressuscitei Jesus dentre os mortos, é o mesmo poder que vai estar em operação na vida de cada um que crê. Amém. Amém. Amém, gente? Aleluia. Aleluia. Isso é maravilhoso, queridos. Eu amo falar sobre isso. Deus exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-o à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa invocar, nomear, não apenas nesta era, mas também na era que há de vir. Não haverá um nome mais poderoso do que o nome de Jesus. E Deus exaltou de forma sobrenatural esse nome e a vida de Jesus e o fez assentar nas regiões celestiais. E quem Deus colocou juntamente com Jesus? A mim, a você. Você pode dizer, eu estou sentado com Cristo nesse momento. Estou sentada com Cristo Nesse momento, queridos. O diabo quer nos tirar desse lugar. Quer te ver agitado, preocupado, quando nós deveríamos estar com as mãos estendidas e dizendo, Senhor, obrigado porque eu estou sentado com o Senhor. Obrigado porque o Senhor me colocou num alto lugar. Aleluia. Agora, eu quero mostrar para vocês o final da vida desses 4 filhos da Lia, porque diz respeito a muito daquilo que nós viveremos. E eu creio que nós viveremos o último filho, a realidade de Judá. Amém? Esses 3 primeiros filhos que foram nomeados de acordo com a sua dor, receberam maldição. E o 4º filho, Judá, que foi nomeado segundo o poder de Deus, a grandeza de Deus, foi abençoado. Amém? Olha a bênção que recebeu os filhos de Jacó com Lia, que está lá em Gênesis 49, versículo 1 a 7. Os 3 primeiros filhos são Rúben, Simeão e Levi. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse, reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. É uma palavra de peso do pai. Venham e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Rúben, o primeiro filho de Lia. Ele falou para os 12 filhos, mas eu vou listar apenas os 4 filhos de Lia, por causa do contexto. Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância e o primeiro em poder. É contudo impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro. Ele deixou de ser o primogênito. Ele deixou de carregar o nome da família. Ele deixou de ter uma porção dobrada. Pois deitou-se em minha cama e desonrou meu leito conjugal. Rúben se deitou, na verdade, com uma concubina de Jacó. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja a sua ira, pois é feroz. Maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó. Eu os dispersarei por todo o Israel. Essas eram as palavras que estavam sobre os 3 filhos. 3 filhos que foram relacionados com a dor de Lia. E sobre Judá, com a qual Lia, que até então tinha os olhos fracos, vamos dizer assim, receberam a iluminação dos seus olhos e contemplaram a glória do Senhor e louvou a Deus, dando o nome do seu filho Judá. Diz aqui, versículo 8 a 12, Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Interessante, né?
Os filhos do seu pai se curvarão diante de você. Judá é um filhote leão. Você vem subindo, filho meu, depois de ter comido a presa. Como um leão, ele se agacha e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá. É lógico que está fazendo uma referência a Jesus, está apontando para a realidade de Cristo, mas essa realidade de Cristo está em nós, amém? O cetro não se aparta das nossas vidas, porque esse cetro é o cetro da justiça, e nós fomos feitos à justiça de Deus por meio da fé. É por meio dessa justiça que nós reinamos, amém? Aí ele diz aqui, olha, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele a obediência dos povos. Ele amarrará o seu jumento a uma videira, o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das suas uvas, as suas vestimentas. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, os seus dentes mais brancos que o leite. Isso mostra a bênção que estava sobre a vida de Judá. Amém, queridos? Sabe, queridos, tem uma realidade espiritual sobre a vida daquele que louva ao Senhor, que recai em bênção, que recai em manifestação de Deus, em manifestação da sua glória. Cara, nós devemos vigiar os nossos lábios e o nosso coração, porque o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. E os nossos olhos precisam estar iluminados, os olhos do nosso coração iluminados, para contemplarmos toda a riqueza, a glória de Deus, toda a bondade de Deus. Na circunstância que nós estamos vivendo, nós precisamos levantar as nossas mãos e levantar louvores a Deus, queridos. Esse é o lugar de um filho maduro que Deus tem para nós. Esse é o lugar de vidas que vão possuir herança, que vão saber louvar nas dificuldades, louvar em tempos difíceis e não reclamar, mas levantar as mãos e exaltar o Senhor e glorificar Ele, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou porque toda herança que Deus tem para nós tem a ver com Jesus em nós, tem a ver com Cristo em nós. Cada promessa que Deus manifesta em nossas vidas tem a ver com porção de Cristo dessa promessa. Aquilo que Deus faz em nós é porque Jesus está em nós. Amém? Amém, amados? Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu quero apresentar para vocês a aplicabilidade dessa palavra. É algo que você precisa colocar em prática. Amém? A palavra só faz sentido quando você recebe, você ouve, você coloca em prática. E a gente precisa trazer reflexões à nossa vida. E as reflexões têm que ser, nossa, Pai, eu tenho murmurado muito. Ou, eu tenho ficado quieto. Ou tenho ficado calado. Eu não tenho agido em fé. E nós precisamos colocar nesse lugar de inconformismo. E eu me incluo nisso. Porque quanto mais você louvar o Senhor, mais você levantar as suas mãos em adoração a Ele, em rendição, mais manifestação de Deus vai haver na sua vida. Lógico que não são apenas palavras, mas as palavras incluem, estão no louvor, mas uma vida de gratidão, de rendição a Ele. Sempre que alguém murmura é porque ela está confiada na sua força. A murmuração está ligado a alguém que confia na sua força. Mas o louvor está ligado a alguém que confia na força do Senhor. A Bíblia diz que o homem que confia na sua carne, faz da seu braço a sua força, ele é como um arbusto solitário no deserto. Ele não vê quando chega o bem. O bem chegou para Lia. Rúben era um bem. Levi era um bem. Simeão era um bem. Mas ela não percebeu. Mas quando ela contempla o Senhor, ela louva o Senhor, ela percebe. E Judá foi o que teve essa oportunidade. Por isso que a Bíblia diz que, mas aquele que espera no Senhor e confia nele, ele será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque o calor vem.
mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão, não se perturba, porque a sequidão vem, mas ele não deixa de dar fruto. E a Bíblia diz que o louvor, o sacrifício de louvor é o fruto dos nossos lábios. Saber louvar em tempo de sequidão, não é para pessoas normais, mas é para os filhos de Deus, filhos maduros. Amém? Qual a aplicabilidade dessa palavra? Qual tem sido sua maior fraqueza? Qual tem sido sua maior guerra? Uma reflexão. Contemple Jesus na cruz e toda a sua obra consumada. Então, pela fé, veja Jesus em você, o veja em você e dê louvores a Deus por isso. A fé na unidade de Cristo com você se transiciona para a condição de cordeiro. Você vai participar da herança e da posse. Diante dessa fraqueza, dessa guerra, você vai possuir aquilo que Deus prometeu para você, queridos. Onde tem maior diversidade na sua vida, onde tem maior herança, maior bênção. É nesse lugar que tem gigantes, é a terra mais rica que tem. Creia nisso, queridos. Por isso você pode louvar a Deus. Você pode render graças a Ele. Amém? Vamos estar orando nesse momento.